desenvolvedor do Lidiane RD239 me chamou de injusto no review anterior. Hoje, resolvo isso na prática. No vídeo anterior, comparei o RD239 com o Kodosen DX286, que usa chip automotivo TF6686. Agora, vou fazer a parte 2, testes definitivos para provar que não fui injusto, ou para admitir o meu erro. No final, você decide. Será que o Lidiane consegue se igualar ou superar o famoso XH-Data D808, que não possui chip TEF? Eu gosto bastante deste pequeno rádio. Ele briga forte entre os entusiastas. Tem AM, FM, FM estendido, banda aérea, ondas curtas e extras como despertador, soneca, Bluetooth e lanterna de emergência. Vamos direto aos testes para descobrir se o Lidiane RD239 bate feio no XH-Data D808. Bom, a gente não precisa fazer muitos testes em muitas frequências para fazer esse comparativo, né? Começando então pelas ondas curtas, vamos colocar aqui na Rádio Nacional com o XH-Data D808. Com a antena telescópica do rádio, ó. Ok, vamos passar para o Lidiane. Vamos abrir aqui. Bonito painel, teclado retroiluminado. Rapaz, bonito demais, Lorene, Rafael e a família. É uma folia de Santos Reis. E olha, uma atenção a Nascasco, Porto da Uberlândia, Minas Gerais, pediu o hino de reis do famoso trio Paradadora. Bom, aqui nós temos uma grande diferença na qualidade do alto-falante e isso faz diferença também na presença de áudio que a gente está ouvindo e dá essa impressão que o Lidiane é melhor na recepção. Mesmo assim, ainda acho que ele é melhor. Bom, eu vou dar um ponto aqui para o Lidiane que me pareceu melhor, não só na qualidade de som, mas também de recepção. Para encerrar o teste... Bom, mesmo assim o Lidiane me pareceu melhor em ondas curtas em relação ao XH-Data. Vamos dar uma olhadinha no AM agora. O som no XH-Data é mais alto com um sinal mais fraco, isso eu já percebi. O Lidiane ele tem um som mais baixo. E o sinal está um pouquinho mais fraco também. Já deu para notar que no AM o XH-Data leva vantagem. Descendo aqui na frequência 103.5, 100 km, Massa FM Blumenau.
Sinalzinho no fundo. XH Data. Agora a Rádio Aleluia 107.5. Sorriso, eu falei, gente, como assim? E eu toda, sabe, ferida ali, falei, nossa, isso que é assim. Ela falou, não, é muita coisa, só que eu ainda era um pouco rígida, sabe? Então, tinha assim algumas coisinhas, pequenas coisas ainda. Tá melhor, hein? Com essa frequência o Lidiane tá melhor. Aqui é a cidade de Brusque, um pouco mais próximo. Tenho a impressão que o Lidiane está rendendo melhor em frequências altas. Vamos dar uma testada agora nas frequências baixas. Bate de Tuporanga. Vamos tentar o Lidiane agora. É como eu imaginei, o Lidiane recebe melhor nas frequências altas. Ali a partir de 105 para cima ele parece estar recebendo melhor. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse rádio está garantido na minha coleção. Mesmo que ele tenha alguns poréns ali, que eu já falei no vídeo anterior, e depois no final desse vídeo eu vou dar mais algumas informações a respeito dele. Mas ele tem um som de qualidade que eu gosto muito. Quando o rádio tem um som bom, ele já está garantido na minha coleção, mesmo que a recepção talvez não seja a melhor do mundo. Não é o caso desse rádio, porque ele tem, sim, algumas frequências que ele trabalha muito bem. É a melhor banda deste aparelho. Ele trabalha muito bem. Vocês viram que do lado do XH Data D808, ele teve um excelente rendimento. O som é melhor, então isso também aumenta, preenche mais. Mas deu para perceber que ele tem assim uma recepção superior ao XH Data D808 só com a antena telescópica. É claro que se eu colocar ali uma antena, um fiozinho ali de 7 metros, uma antena melhor, eles vão render muito semelhante, porque rádio, a maior parte da recepção do rádio vem da antena. O principal em qualquer aparelho é a antena, gente. Você pode comprar o melhor rádio do mundo, se a antena não for boa, e não vai receber muito bem. Neste caso, o XH Data D808 foi superior. A gente percebeu ali que é um rádio mais acabado, com melhor qualidade de recepção em ondas médias. Eu não sei, eu não abri o Lidiane para ver o tamanho do ferrite, porque isso influencia muito, claro, na recepção. Talvez com uma antena maior, uma antena externa, esses dois rádios fiquem muito semelhantes, ou praticamente iguais, não sei, teria que testar para ver. Mas com a antena de ferrite, o XH Data D808 foi melhor. Olha que interessante, não é a primeira vez que eu testo um rádio e percebo que existe diferença entre as frequências altas e baixas na recepção. Teve um outro teste que eu fiz deste rádio aqui, ó. Este aqui é o Pioneer 1980UB, rádio automotivo excelente para fazer escutas no FM, contra o Sony XDR3, que também usa chip TF.
E eu percebi que este rádio aqui rendia melhor em algumas frequências do que o Sony. E agora foi a mesma coisa. O Lidiane rendeu melhor que o XH-Data nas frequências altas. Quando eu baixava a frequência ali, a gente percebia que tinha uma diferença interessante ali entre os dois aparelhos. Claro que eu preciso fazer mais testes para bater o martelo e dizer, realmente tem uma diferença grande entre as frequências. Mas isso não tira o mérito do aparelho, porque ele tem sim uma boa recepção no FM. Agora, eu vou reafirmar o que eu disse antes, no vídeo número 1, que este rádio ele não lida bem com sinais fortes no FM. Não é um rádio para ter dentro de cidades com sinal forte, e a sua característica é ser um rádio escuta, um DXista, porque você não vai escutar os sinais fracos, porque as torres locais vão saturar o rádio e ele não vai conseguir receber esses sinais. Pode ser que o desenvolvedor consiga contornar isso aí no futuro e trazer um rádio melhor, mais completo. Ele já é um rádio bom, né? E o desenvolvedor não fique chateado comigo, porque é importante a gente mostrar os pontos fracos dos aparelhos para que as fábricas possam melhorar isso aí e nos entregar um receptor melhor. É isso que eu quero de todos os aparelhos que eu testo aqui. Eu não consegui tempo, por incrível que pareça, para testar a banda aérea. Eu tô devendo a banda aérea, já me pediram o teste da banda aérea, mas eu vou conseguir em algum momento fazer esse teste, porque eu vou ter que subir em um morro, né? Como eu tô no meio de 2 morros, agora fica mais difícil eu conseguir escutar os sinais do aeroporto de Florianópolis. Mas na hora que eu tiver um tempinho, eu subo o morro e aí eu vou fazer os testes deste aparelho comparando com outros aparelhos que possuem banda aérea. Tem um outro ponto que precisa ser levado em consideração. Se você é radioamador e quer escutar a banda lateral única utilizando SSB, este rádio não possui SSB. Então é um ponto fraco para um rádio que se diz completo. Tem que ter SSB. Rádios para usuários avançados precisa ter o SSB. Não tem RDS também, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, mas acho que ele não tem RDS não. Não tem RDS. RDS também é um ponto interessante de se colocar nesse rádio em futuras versões. Esse é um bom rádio e vou reafirmar para o pessoal da Lidiane melhorar essa antena aqui, ó. Vamos colocar uma antena mais forte aqui para não haver problema. Eu sei que tudo tem custo, isso acaba aumentando depois o valor do aparelho. Mas a antena para quem usa rádio, ondas curtas, é algo muito, muito importante. Melhorar a qualidade da antena vale muito a pena para quem vai comprar. Aliás, quero deixar aqui que este rádio, quando eu apresentei ele pela primeira vez, o preço estava lá por volta de 470. Hoje, no dia dessa gravação deste vídeo aqui, ele está por 390, despencou o valor. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link da loja. Corre, vai lá e compra, porque eu não sei por quanto tempo esse valor vai se manter. É um rádio que vale a pena. Tem lanterna, né? Lanterna para mim não é muito importante em rádios de rádio escuta. Minha opinião final é o seguinte: este rádio vale a pena? Sim, ele vale muito a pena. Claro, com os poréns que eu venho falando em relação ao FM e o AM, que ele é um pouquinho mais fraco que os outros rádios, mas isso é coisa que pode ser resolvida em novas versões. E esse rádio permite atualizações. Sim, você pode atualizar esse rádio, ele vai sendo melhorado. Isso é um ponto bom nos rádios digitais. Agora é a sua vez, aquela vez que você coloca a sua opinião aqui embaixo e diz: Fábio, eu acho que esse rádio Lidiane tem muito ainda para melhorar, esse rádio é um rádio que eu quero ter para mim, esse é um rádio que vai ainda aumentar e ir melhorando a sua capacidade ao longo dos anos, e eu tenho certeza que sim, porque eu já falei com outras pessoas que tiveram esse rádio e estavam na versão bem anterior e o rádio hoje já deu um salto de qualidade. É muito importante que a gente coloque a nossa opinião aqui embaixo, porque os desenvolvedores leem, assistem e acompanham este canal. Então, tudo que você falar, pode ter certeza que o desenvolvedor do Lidiane, da XH-Data, da Kodosen, do Showyang vai ler. Eles assistem os vídeos e acompanham este canal. E o que eu agradeço muito pela confiança de todas essas empresas. Beleza? Então curta, compartilhe, inscreva-se no canal e, é claro, não deixe de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E se você quer ver rádios legais, novos, considere ser um membro do canal. Clique aqui embaixo em Seja Membro, porque você pode me ajudar a comprar esses rádios. Este rádio aqui da Lidiane, ó, ele foi comprado 100% com o apoio dos colaboradores. Sim, 100% com o apoio dos colaboradores. Se não fosse os colaboradores, esse rádio não teria sido mostrado aqui. Então você pode me ajudar a trazer mais rádios como esse, ou até rádios melhores. E é claro, R$5 que você paga por mês, R$8, R$15, não importa. Você pode cancelar quando quiser. E aí vou ter aqui
condições de trazer outros aparelhos de qualidade para a gente discutir se esse rádio vale a pena ou não para o nosso mercado brasileiro ou para o mercado mundial, porque tem muita gente de todos os países que acompanham o DXFM Rádio. Fui!